Olá, pessoal. Para finalizar nossas aulas aqui sobre genética, a gente vai fazer uma revisão rápida antes da prova, falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, genética e hereditariedade está ligada ao nosso DNA, ao nosso cromossomo. No caso dos seres humanos, nós temos um total de 46 cromossomos, sendo que 23 foram determinados pela mãe e os outros 23 pelo pai, certo? Nesse caso, nós temos 22 pares de cromossomos e 2 cromossomos sexuais. No caso do menino, ele apresenta o cromossomo X e o cromossomo Y. No caso do menino, ele apresenta o cromossomo X e o outro X. Tá? Os alelos são partes, né, do nosso cromossomo que tem características importantes, características no nosso corpo, tanto interno quanto externo. Os olhos, tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento, são alguns desses alelos aí que estão presentes nos nossos genes. A gente pode apresentar um gene homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto é quando nós temos dois genes idênticos, seja eles dois genes dominantes ou dois genes recessivos. Se a gente tem um gene dominante e um recessivo, a gente tem aí um grupo do tipo heterozigoto. Os genes dominantes, nesse caso que é a letra maiúscula, que são os genes que prevalecem aí nas características fenotípicas. Ou seja, mesmo que eu tenha um conjunto aí de genes heterozigóticos, o meu gene dominante ele sempre vai prevalecer nas características que o indivíduo vai desenvolver na sua vida. Certo? Então, apesar de ele ter uma característica ali que é recessiva por parte da mãe, o gene dominante do pai ele vai se expressar e o gene da mãe vai ser reprimido. Então, a gente tem aqui um caso de uma família e a combinação genética ela é dessa maneira aqui. É um caso de albinismo, que é um caso de genes homozigóticos recessivos. Então, você vê um pai e uma mãe que não têm albinismo, não são albinos, mas eles carregam aqui um gene recessivo do albinismo, certo? Como o gene dominante é um gene normal, esses indivíduos não vão apresentar o albinismo. Mas 25% da sua prole, 25% de chance de ter um filho albino, nesse caso aqui. Pela combinação de cada coluna, que a gente tem uma linha com a coluna, a gente tem um filho normal homozigótico, a gente tem 25% de chance, a gente tem 50% de chance de ter um filho normal heterozigótico e 25% de chance de ter um filho homozigótico com a característica do albinismo. Para dividir bem, a gente tem aqui as características fenotípicas, que são a forma como é que esse gene vai se expressar, isso depende também do ambiente, a flor dessa cor ou daquela cor, é uma característica fenotípica. A característica genotípica tem a ver com os genes, a combinação dos alelos dos genes aí dos indivíduos. A gente também falou sobre a genealogia, ou como é chamado aqui, a árvore genealógica ou dendrograma, onde cada indivíduo é representado por um tipo de símbolo. Do sexo feminino por um círculo, o sexo masculino por um quadrado, e os que são indefinidos, eu não coloquei aqui, mas eles são representados por um losango. Quando tem algum gene dominante ou recessivo que faz com que seja expresso um tipo de característica única, a gente fala que esse indivíduo ele é afetado. Então, no caso do albinismo, o gene
recessivo, ele é uma forma de um indivíduo afetado, assim como cor dos cabelos, cor dos olhos, estatura ou qualquer outra relação aí genética que o indivíduo possa ter. Os indivíduos que nasceram mortos, a gente determina dessa maneira. Os indivíduos que já morreram, a gente vai ser um cortes entre a população. Cada linha dessa combinação, a gente tem um casamento, no casamento hoje um filho, vários filhos, e a gente tem também as gerações. A primeira geração, os genitores, depois a segunda geração, filhos. E se tiver outra geração, que a gente tem, né, uma outra geração. Aqui um exemplo, a gente tem variograma, 3 são do mesmo caso, implicando que são 6 gerações. Observe o variograma abaixo, os indivíduos do sexo feminino simplificados por ciclos, e os indivíduos do sexo masculino quadrados. Cada linha do variograma apresenta uma geração familiar. Os símbolos escuros apresentam alelos afetados, os indivíduos afetados são 2 da segunda geração e 3 da terceira geração. 3 e 6 da terceira geração. A anomalia clínica nesse hierograma é um caráter recessivo, e a gente observa isso porque os indivíduos e os genitores eles não apresentam essa anomalia, e quase nenhum dos filhos dele, exceto por um, né? Por isso a gente diz que é excessivo, se fosse dominante todos os filhos dele, essa característica. Isso só se manifesta no elo recessivo com dose dupla, certo? Então, no caso do organismo, azinho, com caráter homozigoto. Sendo assim, se os alelos forem tocados pela letra A, teremos os seguintes genótipos. O indivíduo 2, 3 e 6, depois das suas gerações, eles são afetados, portanto, azinho. De acordo com as outras gerações, a gente vai observar que a gente tem homozigoto e heterozigoto também, dependendo da situação ali pela combinação desses genes. A gente tem também a relação da genética humana pela combinação dos cromossomos sexuais, no caso do homem, a gente tem cromossomo X e cromossomo Y, no caso das mulheres, nós temos cromossomo X e outro X. A gente não tem cromossomo Y no caso. Sabemos que os cromossomos sexuais são responsáveis por determinar o sexo dos indivíduos. No menino sem alterações cromossômicas, por exemplo, apresentam um cromossomo X e um cromossomo Y. Nesse caso, é o espermatozoide que vai determinar se o indivíduo que vai nascer da fecundação vai ser do sexo feminino ou masculino. Porque no caso do óvulo, ele sempre vai ter o gene X. O que vai diferenciar aqui é o espermatozoide. A gente vai ter espermatozoide X ou Y. Certo? Qual espermatozoide? O espermatozoide que for fecundar esse óvulo é o que vai determinar se o sexo da criança vai ser o sexo feminino ou o sexo masculino. Um casal possui 2 filhas e planeja ter outro filho. Maria acredita que há mais chances de nascer outra menina do que nascer menino, uma vez que ele já possui 2 filhas. Qual a chance de um bebê do sexo masculino ser gerado em uma nova gestação? Isso é um erro, né, que a gente só sempre falava, que muita probabilidade vai ser de ter outra criança do sexo aí agora masculino. Mas a combinação sempre vai ser a mesma. Se eu tenho um homem com gene XY e a mulher com gene X, a probabilidade de ser um menino ou uma menina é de 50%.
certo? E isso vai se repetir em cada fecundação. Não é? Acabei com as duas chances, tenho 50% de chance de ter um menino, 50% de ter uma menina, já tive duas meninas, agora pode ter duas meninas. Essa relação sempre vai ser reiniciada em cada gestação. Cruzamento de ervilhas verdes, que a gente apresenta por Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão de qual tipo? A gente faz a combinação Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. A gente vai ter aqui Vzão, Vzinho, ela vai ser amarela, que tem um gene dominante aqui. Vzinho, Vzinho vai ser verde. De novo, Vzão, Vzinho amarelo. Depois, Vzinho, Vzinho verde. Ou seja, 50% de chance de ter cada uma delas. Eu achei que a gente ia encerrar a aula por hoje, né? Mas tem essa outra questão aqui, antes de terminar, a gente vai estudar. Considere o hidrograma baixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Identifique a afirmativa incorreta. Trata-se de uma característica autossômica recessiva. É recessiva, sim, porque os indivíduos do pai e mãe aqui, eles não têm essa característica, mas o filho dele não tem essa característica. E quando a gente fala de autossômica, a gente está falando relacionada ao sexo. A gente vê que a gente tem um indivíduo aqui de sexo feminino e sexo masculino com esse gene fecal. Então, não pode ser. Na letra B, o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azinho. A gente não pode ter essa certeza, né? Porque, no caso, o pai e a mãe provavelmente são azão, azinho. Por quê? Se a combinação de azão com azinho pode formar um gene excessivo azinho, azinho, que é o caso do indivíduo afetado. Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. Verdade também. Certo? Eles têm o mesmo genótipo, que é o azinho, azinho, e o fenótipo é a questão que eles são afetados, tem uma característica peculiar do tipo genético dele. Os indivíduos 1, 2, 6 têm o mesmo genótipo. Aí, no caso, acredito que não, porque a gente não determinou quem é o número 3, mais o número 5. E 6 pode ser que tenha o mesmo genótipo e por isso nasceu outro indivíduo afetado. Certo? Provavelmente o 5 e o 6 novamente são do tipo azão, azinho. Azão, azinho, para nascer outro filho. Azinho, azinho. Certo? Então, a resposta incorreta talvez seja a letra B, por conta dessa questão que ele falou, incluiu o número 3 aí. Tá. Não. Desculpa. Criou aqui. 1, 2, 6. Tá certo. Azinho, azinho. Todo mundo. A resposta incorreta é a letra B. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azinho. A gente não consegue definir se é azão, azinho, já que a probabilidade da combinação azão, azinho do pai com azão, azinho da mãe pode também dar azão, azão. A gente não tem como determinar esse indivíduo aí, que a gente vai ter mais nenhuma informação. A gente encerra nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham uma boa prova, estudo, conteúdo. E até a próxima.